E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Pois é, né? Depois de todos os problemas aí que a gente tive com o G15, eu resolvi aqui gravar aqui o vídeo pra informar vocês mais ou menos, né, o que aconteceu, né? A gente ficou aí mais ou menos quase um mês sem nenhum tipo de conteúdo, porque o notebook aqui simplesmente, né, ele faleceu, né? Então aconteceu no dia 16 de fevereiro, mais ou menos aí, né? À noite tava tranquilo, liguei no dia seguinte, ele simplesmente não iniciava. Isso foi meio que o estopim, né, de uma série de problemas que eu já tava tendo com ele. Na verdade, um pouco antes disso, teve problema com o Alienware Command Center, tive problema também com a primeira troca, né, da placa-mãe, que a de fábrica que eles mandaram, ela começou depois de uns 8 meses, mais ou menos, apareciam as mensagens estranhas quando iniciava o Windows, estava relacionado aí, no caso, a BIOS, aí eu acionei a garantia, né, a técnica fez lá todos os procedimentos, eles mandaram o técnico aqui em casa e trocaram essa placa-mãe que veio de fábrica dele, então, tanto a placa-mãe que veio de fábrica com o notebook, quando eu comprei, eu acho que, se não me engano, foi final de 2023, e também, né, o pós-troca, né, a primeira vez que trocaram, não tive nenhum tipo de problema. Consegui abrir tudo aqui sem nenhum tipo de problema, né? Não tive relacionado nenhuma reclamação à temperatura, aos jogos. Tem as playlists todas aqui do canal que a gente gravou desde 2023 até então. Foi no Dell G15 aqui, né? O 5520, que é o modelo dele. E aí apareceu o primeiro grande problema. Foi, no caso, no dia 16 de fevereiro, que quando eu terminei de renderizar o vídeo, no caso, um vídeo que eu ia postar, né? Uns dias depois, que é até o mesmo vídeo do mod lá do Kingdom Come Deliverance 2. Tava editando, deixei salvo lá no Premiere o arquivo, né, que eu sempre gosto quando eu edito o vídeo à noite, de renderizar ele no dia seguinte, porque eu passo dou uma olhada, né, com mais calma, e coloco as músicas e tudo mais ali pra deixar já pronto e upar no dia seguinte. E aí, beleza, né, editei lá, salvei o vídeo, os arquivos do Premiere, tudo tranquilo, né, o notebook parecia estar normal, desliguei, no dia seguinte, né, na manhã seguinte, fui ligar pra ver, e ele simplesmente não ligava, né, e aparecia apenas uma luz laranja do lado, no caso da identificação da bateria. E a Dell, ele tem uma lista, né, com possíveis problemas que pode acontecer quando aparece alguma luz laranja ali no indicador de bateria, sem ser, no caso, bateria fraca. E sempre que eu apertava o botão de ligar, né, para iniciar o notebook, a luz laranja iniciava, né, como vocês podem estar vendo aí nesse vídeo de fundo que eu gravei, e basicamente só aparecia quando eu apertava o botão de ligar. Isso aí foi identificado, né, no caso eu liguei neles no dia seguinte, isso foi no caso no domingo, eu só consegui, no caso, falar com o suporte na segunda, né, porque eles não atendiam, né, no domingo, e na segunda-feira foi identificado, né? Fiz todos os procedimentos ali e tal. Aí, no caso, o técnico identificou o problema de placa-mãe, né? Mas antes disso, tive que, por exemplo, trocar memória, tirar, no caso, a bateria, né? Abrir o notebook para tirar, desconectar ali o cabo de alimentação da bateria para meio que reiniciar ele. Mesmo assim, não funcionou, né? O notebook não ligava, né? Dava a tela preta. Então já fica aí essa informação, né? Se aparecer uma luz laranja quando você aperta ali o botão de ligar, é problema na placa-mãe. Então você aciona a garantia aí. Se você tiver dentro da garantia, né, eles, no caso, mandam o técnico até a sua casa. Com relação à garantia da Dell, né, é bacana, no caso, o serviço que eles prestam, né, no caso, mandam o técnico até a sua casa. Por exemplo, a primeira vez que eu tava com um problema, que teve um problema de placa-mãe, o notebook ligava. Então, eu conseguia usar ele tranquilamente, só apenas uma mensagem que aparecia, mas eles, mesmo assim, né, resolveram trocar. E eu não precisei, no caso, mandar o notebook, né, pra assistência deles, né, e ficar um tempo sem usar, né, porque eu continuei usando normalmente ali, sem problema nenhum. Aí veio o técnico, trocou, né, deu tudo certo ali, continuei usando também. E agora, no caso dessa segunda vez que eles trocaram a placa-mãe, é que começou a dar os problemas. É por isso aqui o motivo de até mesmo ter demorado de gravar esse vídeo, porque eu tava com um monte de vídeo pra gravar, e esse daqui também era um, né, dos motivos aí que eu ter demorado, porque eu tava tentando resolver um outro problema que apareceu no pós-troca, né, na terceira vez que eles trocaram aí a placa-mãe. E desde o problema identificado lá no dia 16, né, passou-se umas 2 semanas mais ou menos, veio o técnico aqui em casa, trocou a placa-mãe e adivinha só, deu problema também nessa segunda placa-mãe que eles mandaram, né? Parece que não passou ali no controle de qualidade e o técnico até conseguia, no caso, meio que ligar, né, o notebook, pareceu que estava tudo certo, só que quando iniciava o sistema, ele simplesmente desligava a tela. Então foi identificado também um problema da placa-mãe que veio de fábrica lá da Dell, né? E aí, no caso, ele pediu outra placa-mãe, inclusive até mesmo colocou um monitor, no caso, a tela nova, né? Porque eu tinha constatado nesse meio tempo que estava dando uns estalos, aí ele pediu a placa-mãe nova e também uma tela nova, caso a tela tá funcionando normalmente aqui. Só que quando trocaram, né, a placa-mãe pela terceira vez, né? Então, vejam só, 3 vezes já essa troca dessa placa-mãe que começou a dar os BOs. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui um vídeo que é esse daqui, rapaziada, olha só. Eu achei que tava tudo certo, tava tudo normal, porque desde quando eu comprei o G15 eu nunca tive nenhum tipo de problema, não precisei fazer undervolt, não dava problema
problema de temperatura nem nada do tipo, principalmente de energia, né? Eu simplesmente, né, baixava o jogo, rodava ele no máximo que ele conseguia, e se tivesse algum tipo de problema, era no próprio jogo, né, na questão de otimização do jogo. O notebook em si, em hardware em si, não tive problema nenhum. Inclusive, o processador, né, o i7-12700H, é um baita processador, aguentar tudo, né, roda tudo praticamente. Só que, o que é que acontece, né? Quando eu tava lá gravando o vídeo do Spider-Man 2, o patch 5, quando eu fui testar a atualização, não só no Spider-Man, em praticamente qualquer jogo que eu coloco agora, tá praticamente injogável. Olha só o clock que tá tendo agora no i7-12700H, 900 MHz. Isso aqui é um processador que chega até 4.7 GHz. Então eu tava tendo 900 MHz, nunca tive esse tipo de problema, nem quando eu peguei ele de fábrica, nem quando trocaram a primeira placa-mãe, né, que deu problema das mensagens lá de início no Windows. Eu rodava praticamente tudo. Saía o jogo ali, sei lá, XYZ, rodava e fazia os testes aqui, os vídeos. Inclusive, todos esses vídeos aqui, ó, no caso, tirando do Monster Hunter, né, do Avowed, Kingdom Come 2, Spider-Man 2, teve o Ninja Gaiden, Final Fantasy VII Rebirth, Kazan, todos os jogos aqui que a gente analisou lá desde 2023, não tive nenhum tipo de problema. Se tinha, como eu disse, né, se tinha problema, era no próprio jogo, não tinha nada relacionado à temperatura, clock, placa de vídeo, nem nada do tipo, né, então era um notebook que não tinha nada a reclamar, né, eu vi algumas pessoas reclamando de temperatura e algumas coisas, só que no meu caso, né, quando eu testava os jogos, eu conseguia ter um bom desempenho, um desempenho aceitável. Eu vou até deixar aqui o Cyberpunk, porque a gente também tem um problema que aconteceu com ele. E aqui, no caso, testando o Spider-Man, 36 FPS com clock de 1 MHz, a RAM normal, a placa de vídeo está sendo limitada agora pelo processador. E olha só, a nova placa-mãe aqui com essa imagem meio ruim, e a antes, né, no caso a que eu estava utilizando, com a segunda troca deles, e a diferença é meio que brutal, né, rapaziada. E olha só que interessante, quando eu tentei falar com o suporte da Dell, eles falaram que era normal um jogo que antes rodava a 2.5 GHz rodar a 800 MHz, né? Então, um jogo que antes rodava 80, 90 FPS, pegando agora 40, 30, 27 FPS aqui. Então, eles disseram, né, os engenheiros lá disseram que tava normal, que era para rodar assim. Só que isso daqui, sinceramente, não tem nada de normal. Kingdom Come também, mesma coisa, 46 FPS na mesma área, né, que é a mesma cidade, só mudando, no caso, a direção de ir e vir. Então, a gente conseguia pegar, acho que não dá pra ver vocês aí, ó, mas aqui, 50 agora, né, 47, 37 FPS, caindo muito, oscilando muito. Antes a gente pegava 90, 100 FPS em alguns momentos. Isso praticamente aqui no Kingdom Come, tudo no Ultra, né? No médio, algumas configurações, a grande maioria no alto. O Spider-Man 2 também aqui, a gente conseguia, no caso, utilizando aqui o preset personalizado que tem aqui no canal, algumas opções no médio e algumas outras no alto, aqui nessa configuração, né? Que antes pegava 70 FPS de média, agora, né, na maioria das vezes, tá penando para chegar em, por exemplo, 60 e manter 60, porque o clock tá caindo muito. E esse daqui é o Cyberpunk. Eu também fiz o teste, no caso o clock é que ele tá meio bugado, não sei o que aconteceu, mas olha só o desempenho que eu tô tendo agora no Cyberpunk, 30 FPS, 39, oscilando muito também. A placa de vídeo, como eu disse, né, tá sendo agora limitada pelo processador. O processador antes não tinha problema nenhum, né, conseguia rodar praticamente qualquer coisa. E aqui, quando vocês terem uma noção, ó, inclusive tá até meio lenta agora para gravar, porque tá, no caso o clock tá meio zoado. Aqui a gente também tem um comparativo, né, nossa, tá bem ruim de gravar aqui, rapaziada, pera aí. Tô usando aqui o OBS, no caso o único programa mais pesado que tem aberto aqui é o OBS. Olha só o clock aqui do processador, 1.7. E, no caso, tentando mostrar pra vocês aqui o vídeo do Cyberpunk. Eu acho que agora vai, né? Ó, nem deixa aí em tela cheia, tá muito ruim. Eu acho que o áudio deve ficar picotado pra vocês, não sei, vou ver depois aí. A configuração que a gente conseguia pegar no Cyberpunk, né? 70, 60 FPS com as configurações utilizadas, agora mal chega em 60, né? Na verdade, mal chega em 50, porque o desempenho aqui, olha só, 30, 40 FPS. E enquanto eu tava, por exemplo, renderizando um vídeo com apenas o Chrome aberto de fundo, aqui é a mesma coisa que tá acontecendo agora, enquanto eu tô gravando esse vídeo. O clock do processador indo aqui 1.6, indo para 800 MHz. Só tinha a planilha aqui do Excel aberto, um vídeo que tá levando mais ou menos o dobro do tempo, o YouTube aberto ali de fundo. E esse daqui são, tipo assim, tarefas simples que antes eu conseguia fazer sem problema nenhum. Agora, com os clocks zoados, né, que o processador tá caindo
até mesmo para 0.3 GHz, tá impossível fazer alguma coisa, até mesmo tarefa mais simples, né? Ele tá diminuindo muito aqui o uso da velocidade aí do processador. Então é basicamente aí a explicação, né, do sumiço que a gente teve nas últimas 3 semanas. Tentei postar alguma coisa, mas como vocês viram, tá basicamente impossível continuar gravando aí os vídeos de testes na 3060, porque não tá representando o desempenho real. E eu tentei de tudo, né? Antes nunca precisei instalar, como eu disse, eu rodava praticamente tudo sem nenhum tipo de problema. E agora eu tô tendo que tentar fazer undervolt, inclusive o processador é bloqueado para undervolt, não dá certo. E usei o throttle stop, né? Antes que vocês mandem aí no campo dos comentários, usei sim o throttle stop, tentei todos os métodos que eu encontrei na internet e nada resolve aqui esse problema, né? Então algumas pessoas até mesmo tentaram me ajudar lá por mensagem, né? Dando algumas dicas, e eu tentei de tudo, né? Eu até desisti aqui de tentar resolver o problema, porque basicamente não resolve. E como eu disse, né? Se fosse temperatura, era para aparecer esse problema desde quando eu havia comprado ele, né? E agora que tá tendo esse problema aí, desde que trocaram aí a placa-mãe, né? Agora, infelizmente, pessoal, o que acontece? Virou o peso de papel, o G15 aqui, não dá para fazer nada, até em tarefas simples, renderizar um vídeo, abrir uma planilha do Excel, tá difícil, e é impossível, por exemplo, testar um Monster Hunter Wilds que tem aqui para gravar, tem um Rise of the Ronin para gravar, o Yakuza, os testes aí dos updates, né, dos jogos que estão saindo, e na 3060, infelizmente, enquanto não resolver, eu acho que não esperem vídeos da 3060 tão cedo. Eu ia deixar o desktop, que eu, depois de muito tempo, né, a gente conseguiu, enfim, pra deixar ali meio como principal, né, pra editar os vídeos, deixar uma qualidade melhor, testar uma placa de vídeo melhor, só que a 3060... a grande maioria, né, da galera que acompanha o canal aqui é por conta justamente dos vídeos de otimização. Então é meio que, obviamente não peguei uma 5090, mas pô, é tentar fazer um vídeo de otimização de uma 5090 para quem tem uma 3060, né, ou uma 1650. É bem complicado de ter esse parâmetro, né, porque usando a 3060 eu conseguia ter de fato um parâmetro com as configurações que estavam otimizadas. Em uma placa mais potente eu não sei se isso vai ser possível, mas assim, os testes quando eu montar o PC também, quando conseguir, né, pegar uma placa para desktop mais fraca para continuar trazendo aqui os vídeos, eu vou continuar, né, no caso, mas infelizmente com o G15, por enquanto tá impossível gravar aqui os vídeos para vocês. Não sei se alguém tem aí, né, uma placa mais fraca para emprestar, porque agora a gente tem como o PC, dá para fazer os testes, né, dá para trocar de placa tranquilamente. Com o G15 não tinha como, né, era o notebook já o sistema todo integrado. Mas enfim, deixa aí de que se você chegou até o final aqui, né, se tem uma placa aí sobrando, quiser emprestar, chama lá no grupo do Discord, manda uma mensagem aí, porque por enquanto os testes no G15 na 3060 vão ser descontinuados, porque infelizmente não consigo mais nem usar o Excel direito sem travar todo aqui o sistema. E eu tentei formatar e tudo mais, mas como eu disse, né, tentei de tudo e não funcionou. Mas é isso, né, rapaziada, infelizmente, más notícias. Eu achei que tava tudo normal, mas não tava.